Olá, um excelente dia para você que acordou bem cedinho para acompanhar o Manhã no Ar nessa sexta-feira. O fim de semana chegou, hoje é dia 16 de junho, o programa está começando e eu te convido a conhecer os destaques desta edição. 2 detentos são encontrados mortos dentro de cela no Puraquequara. Eles eram irmãos e a suspeita é de que tenham morrido de overdose. A Secretaria de Administração Penitenciária aguarda o laudo do IML para determinar a causa da morte dos 2 detentos. Sem uma definição sobre a situação do Shopping T4, ambulantes amargam prejuízos e ameaçam voltar às ruas da cidade. Nossa situação não é a melhor. As bancas todas fechadas, nós não vendemos praticamente nada. A gente mostra também como a chegada do verão pode alterar o consumo de energia e deixar a conta mais cara. E dicas para você economizar sem sofrer com as altas temperaturas. Será que é possível? A gente conta daqui a pouco. E termina hoje o prazo para as convenções partidárias. A eleição suplementar para o governo do estado é o assunto da nossa entrevista. E no quadro Roteiro do Dia, um passeio pelas festas e sabores juninos. Agora pede meu perdão e eu não dou. A gente traz ainda uma reportagem especial com a Derbal Lana. O Manhã no Ar conta a trajetória vitoriosa do técnico de futebol amazonense. Para aqueles que acham que eu não só trabalho aqui, é porque eu nunca quis sair daqui desde 2006, que eu tomei por base a minha casa aqui em Manaus. Isso e muito mais a partir de agora. Manhã no Ar, o seu dia começa aqui. Olá, são 6h02, nós estamos ao vivo e você pode participar do Manhã no Ar com a gente, é muito simples. Manda para cá a sua sugestão de reportagem, denúncia, flagrante, é só enviar uma mensagem de áudio ou vídeo para o nosso WhatsApp, então anota aí, 99225-8767. Você pode ainda entrar na nossa página no Facebook e interagir com a gente por lá. E a Justiça Federal condenou 3 líderes da facção criminosa Família do Norte a mais de 39 anos de prisão pelos crimes de formação de organização criminosa e de financiamento do tráfico de drogas. A ação penal foi movida pelo Ministério Público Federal no Amazonas em decorrência das investigações da Operação La Muralha, deflagrada em novembro de 2015. Até a Morel traz os detalhes. José Roberto Fernandes Barbosa foi condenado a 48 anos de prisão. Alan de Souza Castimário, o Nanico e Cleomar Ribeiro de Freitas, o Copinho, também reconhecidos como líderes dentro da organização criminosa, vão passar 39 anos, cada um cumprindo pena em presídio federal. A Justiça manteve a prisão preventiva deles, por entender que se eles estivessem soltos, teriam como continuar no comando do tráfico de drogas pela rota do Rio Solimões. O Ministério Público Federal move 16 ações contra o grupo criminoso somente aqui, no estado do Amazonas. Somadas, as penas dos 3 líderes da facção criminosa chegam a quase 130 anos de cadeia. Além disso, Zé Roberto vai ter que desembolsar, pagar para a Justiça uma multa de R$ 842 mil. Castimário e Copinho também vão ter que pagar cada um R$800 mil. A Justiça Federal também confiscou os bens deles, que foram apreendidos durante a Operação La Muralha. São carros e outros bens que vão ficar à disposição da Justiça. Essa é uma maneira, que a Justiça encontrou de tentar repor os danos, já que essa organização criminosa é acusada de lavagem de dinheiro, de tráfico internacional de drogas e, por conta do tráfico, também é acusada de vários homicídios que aconteceram aqui na capital do Amazonas. Além dos 3 líderes, existem aí pelo menos 120 integrantes dessa facção criminosa que foram denunciados e que vão passar também por outros julgamentos. No caso desses 3, dos principais envolvidos, eles estão cumprindo pena no Presídio Federal e nem sequer chegaram aqui em Manaus para participar do julgamento que foi feito pela Justiça Federal. Isso foi uma questão de segurança. Essa organização criminosa é denunciada também por ter aí um certo comando em relação aos presídios aqui do Amazonas, tanto da capital
quanto no interior. Durante algumas revistas dentro do sistema prisional aqui do estado, foram encontrados listas, foram encontrados vários objetos que comprovam a lavagem de dinheiro, o tráfico internacional de drogas e o comando da facção do norte dentro do sistema prisional. É por isso que eles não vão ser trazidos para cá, vão cumprir as penas onde eles estão, assim como João Branco, que é um dos principais líderes dessa facção e que também não vem aqui para a capital para participar do próprio julgamento. E 2 detentos morreram dentro da unidade prisional do Puraquequara. O caso foi registrado na madrugada de quinta-feira. De acordo com a nota da Secretaria de Administração Penitenciária, os 2 homens estavam na mesma galeria, na Galeria 9. Os presos estavam batendo nas grades. Isso porque o Jackson da Silva Vitalino, de 26 anos, que estava cumprindo pena por tráfico de drogas, começou a passar mal. Ele recebeu atendimento médico, mas já chegou sem vida na enfermaria. Cerca de meia hora depois, os mesmos presos na mesma cela também começaram a fazer alarde. Dessa vez, quem estava passando mal foi o Breno da Silva Lira, de 18 anos. O Breno também foi preso por tráfico de drogas e por porte ilegal de arma. Ele tinha apenas 18 anos e ele estava cumprindo pena há cerca de 20 dias. De acordo com a ficha policial dos 2, são irmãos. A suspeita é de que eles tenham morrido por overdose. O Instituto Médico Legal foi chamado, veio aqui, a equipe de perícia técnica também esteve aqui na unidade prisional do Puraquequara e agora a Secretaria de Administração Penitenciária aguarda o laudo do IML para determinar a causa da morte dos 2 detentos. E um homem de 52 anos foi encontrado morto no bairro São José 3. Segundo a polícia, o corpo estava com marcas de estrangulamento. Quem tem mais detalhes sobre esse assunto é o repórter Danilo Alves, com quem eu converso ao vivo agora. Olá, Danilo. Já se sabe qual foi a motivação desse crime? Bom dia. Bom dia, Adriane. Bom dia a todos que nos assistem nesta sexta-feira. Ainda não tem motivação, isso porque o crime aconteceu há pouco, na madrugada aí desta quinta-feira. De acordo com informações da Polícia Civil, Pedro Pires da Costa, de 52 anos, o empresário, acabou sendo encontrado o corpo dele na cama, na casa onde morava, aqui na Rua 4, na verdade no mesmo local onde funciona o lanche que ele tinha. Ele foi encontrado pelo sobrinho por volta das 3 horas da tarde, mas a Polícia Civil acredita que o crime tenha acontecido durante a madrugada, entre as 3 e 5 horas da manhã. Essa história começou quando, na última vez que ele foi visto quando ele tinha deixado o sobrinho na casa dele também aqui no bairro São José, porque o sobrinho é funcionário daqui. Toda vez que eles fecham, ele leva o sobrinho em casa e justamente depois volta para casa. E por volta aí de 1 hora da manhã, ele chegou na casa dele, onde quase todos os dias realizava essa rotina. Quando o sobrinho voltou aqui para poder abrir o estabelecimento, por volta das 3 horas da tarde, estranhou porque o tio costumava entrar no trabalho bem cedo para arrumar logo as coisas, tudo direitinho e começar o serviço. Como ele estranhou que estava tudo fechado, ele decidiu entrar aqui, na casa que fica aqui do lado. Essa é a casa dele, que fica aqui pro lado, e encontrou, olha só, o portão arrombado. Isso aqui já foi a família que colocou os cadeados, essa parte aqui já estava arrombada, a parte que entra na casa dele. E quando ele se aproximou da casa, sentiu um odor muito forte. Começou a se desesperar, entrou no quarto e encontrou o tio lá. O tio estava de bruços na cama, amarrado, com as mãos para trás e também amarrado nas pernas. Lá no quarto, muitas coisas bagunçadas, livros, papéis, a casa toda revirada, segundo informações da Polícia Civil. Em seguida, ele chamou a Polícia Militar, o sobrinho. A 9ª Companhia Interativa Comunitária que atendeu essa ocorrência chamou a Polícia Civil, a delegacia especializada em homicídios e sequestros. As primeiras investigações, Adriane, apontam, primeiro, segundo a Polícia Civil, a crime sexual. Isso porque existe aí umas prerrogativas, existe aí Na verdade, esse senhor, o Pedro, ele costumava trazer, segundo vizinhos e a própria Polícia Civil,
trazer mulheres para cá. Então ele poderia ter acontecido alguma coisa aí de roubo, porque a televisão dele foi levada. Enfim, ainda não se pode se afirmar se realmente foi crime sexual ou se foi latrocínio, roubo seguido de morte. O que se sabe realmente é que foi levada a televisão dele e alguns outros pertences aqui da casa, e depois que o sobrinho do Pedro encontrou o tio, ele viu que realmente ali tinha coisas que já estavam fora do lugar. Não se sabe ainda se houve luta corporal, porque o Pedro acabou morrendo muito rápido, porque ele foi vítima de esgorjamento. O que é esgorjamento? É justamente aquela golpe de faca no pescoço. Então foi muito rápido a morte dele, segundo a perícia da Polícia Civil. Então não teve tempo dele reagir, não teve tempo dele travar luta corporal, entendeu? Então a polícia, ela começa a investigação aí, se houve esse crime sexual ou se realmente foi alguma pessoa que entrou e tentou roubar o Pedro, o empresário, porque como ele tinha esse lanche, poderia se pensar que ele tinha quantia em dinheiro mesmo guardado dentro da casa, mas até o momento a Polícia Civil ainda continua investigando esse caso. O corpo do Pedro está sendo velado na casa da tia dele, no bairro do Coroado, aqui mesmo na zona leste da cidade. Deve ser enterrado ainda hoje no cemitério Parque Tarumã. O Pedro deixa um filho de 11 anos que mora com ele, mas não estava na casa no momento do crime, estava na casa da tia, o local onde está sendo velado. Adriane. Obrigada, Danilo, pelas informações. E no bairro Alfredo Nascimento, um homem foi morto com 3 tiros depois de tentar socorrer a cunhada que estava sendo assaltada. Os bandidos conseguiram fugir. Passados quase 2 meses do crime, a família da vítima ainda espera uma solução para o caso. O drama de uma esposa que perdeu o marido. Era tudo que eu tinha, o meu porto seguro, né? É difícil falar porque dói um pouco. Tudo que ele queria era dar o melhor para sua família e veio uma pessoa e tirou a vida dele. O que a senhora acha dessas pessoas que fizeram isso com seu filho? São uns monstros, porque a pessoa mesmo não faz isso, não fica matando os outros na rua. Isso não é chamado de pessoas, são uns monstros. Só sei dizer que eu quero justiça, justiça porque vai fazer 2 meses e nada não encontraram. Eles não encontraram nem o carro, nada. Todos choram pela perda do carpinteiro Márcio Araújo da Rocha, de 35 anos. Casado e pai de 2 filhos, Márcio foi assassinado em frente à casa dele após tentar impedir um assalto. O crime aconteceu no último dia 16 de abril no bairro Alfredo Nascimento, zona norte de Manaus. 19 horas, noite de domingo. Tudo começou pela cunhada da vítima. A mulher estava de carro e havia vindo aqui essa casa que fica aqui na rua Gilberto Mestrinho. Ela estacionou o carro. A intenção dela é entregar um ovo de Páscoa para a filha. E assim ela fez. A garota entrou. Já a cunhada, que ficou aqui do lado de fora, no momento em que entrava no veículo para seguir o destino, foi abordada por 2 criminosos. A mulher se assustou e acabou reagindo, entrando em luta corporal contra os criminosos. Os bandidos armados passaram a agredir a vítima diversas vezes, que começou a gritar. Os gritos chamaram a atenção da vítima, do Márcio, que mora aqui ao lado. O carpinteiro, assim que ouviu os gritos da cunhada, se aproximou dos criminosos. Sem entender o que estava acontecendo, ele perguntou: "O que é isso? O que está havendo?" E como resposta, Márcio teve 2 tiros no peito. A vítima, mesmo ferida, ainda correu, tentando fugir da morte. E ainda chegou a avisar ao irmão que estava ferido. De nada adiantou. Márcio acabou morrendo a caminho do hospital. Já os criminosos fugiram levando o carro da vítima e jamais foram vistos outra vez.
Passados quase 2 meses do crime, a esposa da vítima clama por justiça. A gente vai na delegacia, não tem pista. É como se procurasse uma agulha no palheiro. E a moça que foi vítima não consegue se lembrar do rosto da pessoa que tirou a vida dele. Eu não sei nem se pode falar de pessoa, né? A gente quer justiça. Situação muito triste, né? A Polícia Civil informa que as investigações estão em andamento. E um homem suspeito de ter matado o vizinho a facadas segue foragido. O crime aconteceu há 2 semanas, no bairro Monte das Oliveiras. Um crime planejado e um assassino frio e calculista. A fútil motivação. Minha tia perguntou, mas por que tu fez isso? Aí ele disse, não, é porque teve uma briga lá, né, que ele fez tipo uma agressão lá na casa onde a gente mora, né. A dor de uma família. Tiraram um irmão de mim, perto de mim. O homem da imagem é o autônomo Manuel Luiz Tavares Vieira, de 56 anos. Luiz, como era mais conhecido, foi morto a facadas no último dia 29 de maio. O fato aconteceu na casa da própria vítima na rua Baguaçu, no bairro Monte das Oliveiras, zona norte de Manaus. A princípio, a polícia acreditava se tratar apenas de um crime de latrocínio, roubo seguido de morte. Porém, no desenrolar das investigações, veio a descoberta. A morte de Luiz foi motivada por vingança. O assassino é Maurício Machado, de 20 anos, vizinho da vítima. Há cerca de um mês, Luiz chegou em casa bêbado e acabou discutindo com a vizinha de frente, Jeane. A discussão foi muito acalorada. O filho de Jeane ouvia tudo atentamente, todas as palavras proferidas contra a mãe, mas não disse uma única palavra sequer contra Luiz. Mas aqui no coração dele, o mal já começava a crescer. E a partir daquele momento, ele começou a planejar a morte do vizinho. Um certo dia, domingo, Luiz chegava em casa novamente bêbado. De moto, mal conseguia ficar em pé. E acabou no momento que foi subir aqui para chegar em casa, acabou caindo. Ferido e bastante embriagado, ele tentou abrir esse cadeado, mas não conseguiu nem mesmo colocar a chave. Para entrar em casa, Luiz teve então que arrombar a parte de baixo da porta. E em seguida entrou e foi dormir. Mal sabia ele que essa seria a sua última noite de sono. Só que o assassino estava observando do outro lado da rua, atentamente, e esperou o melhor momento para agir, justamente à madrugada. Aproveitou que todos da rua estavam dormindo. Então Maurício vem até aqui a casa de Luiz. Pula o portão, arromba a janela da lateral e em seguida, com a faca, passa a desferir golpes contra Luiz, que estava dormindo e não pôde fazer nada. Foram 13 facadas no pescoço e no peito. Mas Luiz queria mais. Ele acabou pegando o dinheiro da vítima e também os pertences. Mas antes de sair, Maurício encerra o plano macabro, deixando uma Bíblia em uma das mãos da vítima e na outra a faca utilizada no crime. E também deixa uma mensagem com o sangue de Luiz na parede do quarto. Matei. Essa foi a palavra escrita por Maurício. Mas a crueldade do suspeito seria logo descoberta pela polícia. E foi a própria mãe de Maurício quem o denunciou. Ele fez uma vez, aí eu não entrego, né? Passa a mão na cabeça, né? Aí não deixa acontecer nada, né? Aí para mim
ficar com ele assim dentro de casa. Eu vou fazer de novo, porque a mamãe é a coita, né? E assim não. Eu peguei e falei a verdade, que eu disse que eu ia entregar ele e entreguei. Maurício fugiu da cidade e acabou deixando para aqueles que conviviam com Luiz um enorme vazio. Luiz sempre trabalhou como mototáxi, mas devido aos riscos da profissão, decidiu mudar de ramo. Então, juntou R$5.000 e comprou este pequeno comércio de uma amiga, que fica localizado próximo à casa dele. Por aqui, Luiz era bastante conhecido e querido por todos, principalmente para os funcionários desta policlínica que fica em frente. Luiz chegava todos os dias, às 4 horas da manhã, e só apenas retornava para casa no final da tarde. Por aqui, todos sentem a ausência do dono do comércio que mais vendia lanche na região. A família pede justiça e cobra agilidade na prisão de Maurício. Segundo informações, a gente sabe que ele está solto por aí, pela Vila de Lindóia, que a gente já ouviu falar. E a polícia, quer que a polícia tome uma providência a respeito disso. Qualquer informação que leve a polícia ao paradeiro do suspeito deve ser repassada através dos números 181 e 190. Pelo menos 20 passageiros de um ônibus da linha 016 foram assaltados na quarta-feira lá na Compensa. Os bandidos fugiram, levando os pertences dos passageiros. Essa tem sido uma modalidade de crime muito praticada aqui na nossa cidade, os assaltos a coletivos e principalmente à noite. Aqui na Compensa não é diferente, viu? Esses crimes têm acontecido e muito, principalmente na facilidade da fuga. Por conta da quantidade de ruas e becos que existem aqui nessa região, facilmente os bandidos conseguem cometer o assalto e aí fugir tranquilamente. De acordo com informações da polícia, dessa vez a ação foi muito rápida, demorou pouco mais de 1 minuto, tempo que foi suficiente para os 4 criminosos cometerem o assalto. De acordo com os relatos de testemunhas, um dos bandidos estava numa parada de ônibus que fica aqui, bem próximo ao mini shopping da Compensa. Ele fez sinal para o coletivo. O motorista então parou o ônibus. Ele entrou, só que na sequência outros 3 homens entraram atrás, anunciaram um assalto e já começaram a intimidar os passageiros. 50 metros depois, eles desceram do ônibus, levando então bolsas, celulares e dinheiro. Os bandidos não foram identificados, eles fugiram tranquilamente. Lembrando que a linha 016 é uma linha que passa pelo Terminal 3, pelo Terminal 4 e segue aqui em direção à Compensa. E um homem foi preso após tentar assaltar o mercadinho no bairro Alvorada. Ele estava fugindo com um comparsa, porque já havia cometido outros assaltos pelo bairro. O bandido foi preso, mas o comparsa conseguiu escapar da polícia. A tentativa de assalto aconteceu nesse mercadinho no bairro Alvorada, zona centro-oeste de Manaus. O suspeito é Rogério Feitosa Neto, de 22 anos. A dupla estava armada, um com uma pistola e outro com um revólver. Eles tinham acabado de cometer um assalto a outro comércio no mesmo bairro, até que eles vieram fugindo, pulando os muros. Quando chegaram aqui na rua 21 de agosto, exatamente nesse mercadinho, o que é que aconteceu? Eles acabaram se dando mal. Tudo porque eles tentariam assaltar também este comércio. E apontou a arma para um dos funcionários, que gritou. E aí os outros funcionários começaram a ver toda a situação e começaram a gritar: pega ladrão. Ligaram para a polícia, que chegou e começou a caça aos suspeitos. Um deles acabou caindo e na queda acabou se ferindo. Os policiais o conduziram até o 10º Distrito Integrado de Polícia. Já o outro conseguiu fugir. Na fuga, o criminoso acabou deixando a arma pelo caminho. Rogério tem passagem por sequestro e cárcere privado. O suspeito ainda é acusado de envolvimento em um homicídio. Na hora o corre-corre foi grande aqui. Foi demais o corre-corre, porque 2 pessoas saindo armadas sem tu estar esperando, né? E hoje a onda de assalto é demais, só Deus é que pode nos livrar. Nós pedimos mais segurança, o governo tem que manter o padrão de segurança, porque ninguém pode mais trabalhar. Nós estamos sendo presos aqui, o trabalhador. E os moradores do bairro Vila da Prata estão preocupados com a falta de segurança.
Além de assaltar as residências, os bandidos estão levando até fios de telefone. Nossa equipe foi até o bairro para mostrar a situação por lá. Nós estamos aqui no bairro Vila da Prata, essa é a rua Paraguaçu, bem pertinho aqui da Voluntários da Pátria, que fica logo aqui em cima, a principal aqui do bairro. E olha, sabe o que é assalto todo dia? É assim que o negócio está funcionando por aqui. Não tem hora, é de noite, é de dia, desde os pequenos furtos a celulares, bolsas, até os grandes roubos. Uma das pessoas que chamaram aqui a nossa equipe para ver se a gente consegue dar uma ajuda aqui para o pessoal do Vila da Prata, é a Yara. Ela é moradora antiga aqui, a mãe dela já mora aqui há muitos anos, ela mesma já é moradora aqui também há mais de 30 anos. A Yara mora aqui nessa casa, bem aqui do lado da gente. E olha só, você está vendo aí o pessoal trabalhando, recuperando aí esses fios que foram furtados. Aliás, esse foi o último furto acontecido aqui na casa da Yara. Como é que aconteceu isso aqui, Yara? Quando foi? Bom, isso foi na terça-feira, por volta de 1h20, não é? A segurança daqui da rua começou a latir, que é a minha cachorra que tem. E aí toda vez que os cachorros latem, a gente tem que sair por inúmeras vezes. E numa dessas vezes, dois vítimas da sociedade, que não pode se dizer outra coisa, que são vítimas da sociedade, subiram na laje, cortaram os fios com um alicate e aí no momento todo mundo saiu, mas infelizmente eles são pior do que gato. Eles conseguem escalar muro, fugir de uma hora para outra. A única coisa que eu tenho como defesa é 2 tampas de panela, que quando o cachorro começa a latir, eu bato uma na outra e aí os vizinhos começam a sair a acordar, mas infelizmente a gente não pode fazer nada. E tudo isso acontece por alguns fatores. Vem comigo, Yara. O primeiro deles é a falta de policiamento. É raro ver viatura aqui? É raro ver viatura aqui, a gente só encontra a viatura nos principais pontos, não sabe-se por quê. E aí, quando você chama a viatura, morre se a viatura não aparece. É claro, se não tem o policiamento, né, a oportunidade faz o ladrão. Eles veem a oportunidade e conseguem agir tranquilamente. Mas um segundo fator que tem tirado o sono do pessoal, principalmente aqui dessa rua, e até por consequência de outras ruas aqui próximo também, são os terrenos vazios, alguns até com aspecto de abandonados e que tem causado um grande problema. Olha só, a Yara, por exemplo, que mora aqui, está cercada por 2 desses terrenos. Um deles até é murado, mas fica aqui do lado, mas que por conta de estar vazio, muitas vezes é alvo e serve de esconderijo para os bandidos. Um outro terreno é esse que está aqui do nosso lado, que também, apesar de estar limpo, a gente vê ali no fundo vários carros, são carcaças, na verdade, de carros, e que, inclusive, tem sido motivo de preocupação para vocês com relação à saúde pública. Que nós conversamos com um outro senhor, o Renan Pereira, que é funcionário público, morador aqui do bairro também há mais de 40 anos, e que já foi dono desses terrenos aqui que nós estamos vendo na esquina. Sabe o que ele fez? Preferiu vender esses terrenos por conta da falta de segurança dos assaltos, que já estavam demais. Ele relata um pouco pra gente de tudo que já viu acontecer aqui no bairro. Acontece aqui muito estrupo, latrocínio já aconteceu aqui, aqui é o final da linha do 120, aqui já teve vários assaltos. E é bom que as autoridades, como governo e prefeitura, tomem conhecimento dessa área, poderia até aproveitar para fazer uma creche, qualquer coisa que seja um benefício para a comunidade. A Polícia Militar do Amazonas informou que tem inibido a incidência de crimes por meio da intensificação de policiamento das diversas regiões da capital. Na área mencionada, o policiamento é realizado pela 21ª Companhia Interativa Comunitária e a comandante da SICOM, a capitã Priscila, informou que a área já recebe policiamento ostensivo. É monitorada por ser uma área de mancha criminal e já efetuou prisões por tráfico de drogas, furtos e roubos. A SICOM se colocou à disposição da comunidade para acionamentos, sugestões ou denúncias. Quem estiver interessado em fazer isso, é só ligar ou mandar mensagem no telefone 98842-1883 ou ainda no 8842-2850. E agora a gente muda de assunto. Inaugurado há quase um ano, o Shopping T4, na zona leste da cidade, segue sem previsão de funcionamento. Enquanto nada é definido, os vendedores ambulantes que aguardam a transferência para o centro comercial ameaçam voltar a ocupar as ruas da cidade. Há 3 anos e meio, havia pelo menos 300 bancas de vendedores ambulantes neste camelódromo improvisado no centro de Manaus. Hoje a maioria está fechada.
Nossa situação não é a melhor. As bancas todas fechadas, nós não vendemos praticamente nada. Com um custo de 30 milhões de reais, o Shopping T4 foi inaugurado em junho do ano passado. Segundo a Prefeitura, cerca de 700 camelôs foram selecionados para trabalhar no Centro Popular. Mas a transferência deles depende da abertura de grandes lojas para atrair clientes. Este vendedor ambulante espera ser transferido para o novo centro de compras, mas até agora a liberação não foi autorizada. Na verdade, o Shopping T4 só está construído, não tem nada lá dentro, mas nós só vamos lá para dentro quando tiver com todas as lojas âncora que foi prometido pelo prefeito. De acordo com a Subsecretaria Municipal do Centro Histórico, em maio deste ano, a licitação para a abertura de lojas âncoras no Shopping Popular precisou ser refeita. E por isso ainda não há data definida para a transferência dos camelôs. A demora revolta os vendedores ambulantes. Caso o prefeito não nos dê uma resposta, vamos fazer uma assembleia onde a nossa pauta é o retorno para as ruas. A inauguração do Shopping Popular T4 foi uma inauguração risível. Ela aconteceu às vésperas de uma campanha eleitoral. O prefeito Arthur Virgílio Neto inaugurou, fez uma festa, teve banda musical, queimas de fogos, mas inaugurou e nunca colocou em funcionamento. Havia uma expectativa que logo em seguida esses ambulantes que foram retirados do centro da cidade e passaram a receber uma ajuda de custo de pelo menos R$1.000 por mês, pudessem ir para lá, esse dinheiro que está sendo repassado a eles, pudesse ficar nos cofres públicos e ser investido em outra coisa e eles pudessem ter um shopping com toda a estrutura, porque nesse local tem praça de alimentação, tem escada rolante, é um local bem amplo que está pronto há 3 anos, praticamente quando a obra já chegou na sua parte de finalização, foi inaugurada no ano passado e até agora nada, né? E nem tem previsão, o que é pior, né? Está nesse processo de refazer um processo de licitação para as lojas, para as principais lojas, as lojas matrizes que vão funcionar dentro desse shopping. Enquanto isso, fica nessa indefinição e o pior, muitos desses ambulantes já voltaram para as ruas e outros ameaçam fazer isso a qualquer momento, porque, claro, precisam manter a família. Não dá para esperar o poder público inaugurar uma obra que não coloca para funcionar e que não dá nenhuma resposta a eles. E o Hospital do Sangue, que começou a ser construído em junho de 2014, segue sem data para ficar pronto. O prédio, orçado em mais de 58 milhões de reais, teve problemas com pagamentos do governo do estado. E hoje, as obras estão paradas. Aqui já deveria estar funcionando um hospital de referência para o tratamento de câncer para crianças e adolescentes. Também deveriam ter 150 leitos para pacientes com doenças no sangue. O Hospital do Sangue será, quando pronto, o centro de referência para o tratamento de câncer, todos os cânceres, das crianças e dos jovens. Já está aprovado no Conselho Estadual de Saúde. Mas a realidade do Hospital do Sangue do Amazonas é bem diferente. O projeto começou a ser executado em 2014. Hoje, nem as paredes estão prontas. As obras foram interrompidas depois que a empresa responsável pela construção desistiu do contrato. É que houve uma série de atrasos no pagamento por parte do governo do estado. Para se ter uma ideia, alguns serviços só foram pagos 1 ano depois do previsto. Ao todo, já foram gastos mais de 12 milhões de reais. Com a saída da empreiteira, foi necessário abrir um novo processo de licitação, que está em análise na Caixa Econômica Federal. Mesmo assim, o hospital foi construído, tem 30% dele pronto, quer dizer, toda a superestrutura está pronta. Neste período, nós conseguimos recursos para comprar equipamentos, estamos comprando equipamentos e esperamos que agora esse calendário de obra e compra do equipamento se harmonizem para, ao final de 2018, ambas as ações estejam conclusas. E agora são 6h34. A gente vai saber como está o movimento na cidade, lá no centro. Vamos para lá com as imagens do drone. Essa é a Manaus Moderna. A Lourenço Braga, uma das principais avenidas do centro da cidade. A gente está sobrevoando agora para mostrar nessa sexta-feira, que é de um feriado prolongado. Muita gente não foi trabalhar hoje, continua aí nessa extensão do feriado que começou ontem. E aí aproveita o dia de hoje para ir à feira, para fazer compras ou até mesmo para sair da cidade. Porque o Porto da Manaus Moderna serve tanto para a área de carga e descarga de mercadorias, quanto também para embarque de passageiros, embarque e desembarque. E olha só a confusão que está a Avenida Lourenço Braga
vaga nessa manhã de sexta-feira. A gente tem uma dificuldade muito grande de estacionamento nessa área, não tem estacionamentos nem particulares, nem privativos, então tem essas opções para você estacionar na frente da feira, que normalmente já são ocupadas pelos feirantes que estão descarregando ali. Aí tem fila dupla. Do outro lado tem um embarque de passageiros, o Porto do Amarelinho, que a gente passa nesse momento agora, nas imagens feitas pelo Alex Gomes, que está operando o drone nesse momento, e a movimentação é muito grande. A gente está seguindo aí no sentido do Mercado Municipal Adolfo Lisboa. Essa sexta-feira amanheceu muito bonita, né? A gente mostra o dia bem claro, bem ensolarado e muita gente procurando essa área do centro da cidade para fazer compras ou para viajar ou para receber algum parente que está vindo do interior do Amazonas ou dos estados vizinhos. E agora a gente vai se aproximando ali do lindo Mercado Municipal Adolfo Lisboa, com essa imagem diferenciada que você só acompanha aqui na TV A Crítica, no Manhã no Ar, com as imagens do drone, mostrando o Mercadão, que também é uma opção para quem está de folga, a tomar um café da manhã com a família, fazer um turismo, levar alguém que está visitando a cidade para conhecer essa área do Centro Comercial de Manaus. Daqui a pouquinho a gente mostra mais outras áreas do centro e outras áreas da cidade com o nosso drone para você que está em casa nessa sexta-feira, nesse fim de semana. Porque agora a gente vai para o intervalo comercial e volta daqui a pouco. Hoje é o dia D, o prazo final para a realização das convenções partidárias, em que se define quem vai ser o candidato de cada um dos partidos ou que partido, que candidato cada um deles vai apoiar. A gente vai trazer também os preparativos do TRE para essa eleição suplementar que está prevista para acontecer em agosto aqui no Amazonas. É um instante só.